Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos reler a partir do verso 1. Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte, sós, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente a Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós encomendamos às Tuas mãos o texto que acabamos de ler e suplicamos a assistência reveladora do Espírito Santo. Ele mesmo que soprou esta palavra, possa soprá-la de novo aos nossos corações, para que vejamos algo mais das belezas, virtudes, glórias do nosso Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Queremos receber e comer a Tua palavra como pão, pão da vida. Bebê-la como água viva. Por isso, Senhor, usa de misericórdia para conosco nessa noite. Dá-nos suporte da Tua graça e revestimento da Tua unção, para que possamos ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós chegamos nesse ponto no Evangelho de Marcos, já comentamos os 2 primeiros versos na sessão anterior, e hoje nós temos um extenso material pela frente, então vamos ver até onde o Senhor nos permite avançar nesses 9 versículos que acabamos de ler. O que nós já falamos? Muito brevemente, em algumas frases. Que a transfiguração é um dos 8 eventos cruciais na vida do nosso Senhor Jesus. Então, desde a encarnação, que foi o primeiro evento, passando pelo batismo, um tremendo evento crucial na história do Senhor, sabemos o valor disso, né? Tentação, seguida ao batismo, um tremendo evento de tremendo significado. Depois temos a transfiguração, exatamente o que estamos estudando. Depois temos o Getsêmani, a morte, a ressurreição e a ascensão. Então são 8 eventos cruciais que resumem a vida gloriosa e santa do nosso Senhor Jesus como homem, varão perfeito, aprovado por Deus. Nós vimos até aqui que nesse monte da transfiguração, nós temos o clímax da vida humana de Jesus. Realmente isso precisa ser gravado nos nossos corações, para que essa cena tenha o devido valor aos nossos corações. A transfiguração é o clímax da vida humana de Jesus. Ou seja, humanamente falando, já que ele é um homem, absolutamente homem, nada mais precisaria ocorrer quanto à pessoa do nosso Senhor Jesus, não quanto à sua missão. Quanto à sua missão, outras coisas deveriam acontecer, porque ele é o Cristo, o Messias, o ungido, que foi separado por Deus para uma missão. Por isso Cristo, ungido, Messias, porque ele executaria uma missão de uma maneira única, os propósitos eternos de Deus
estavam repousando sobre os ombros dele. E isso no que concerne a sua missão. Mas no que concerne a sua pessoa, esse é o clímax da vida humana de Jesus. Então, isso é muito importante que fique claro. Não podia ser de outra maneira com relação a essa vida humana. Porque nosso Senhor já andou na terra 33 anos. Desde que era aquele bebezinho, já aos 12 anos depois, tendo a sua primeira consciência messiânica, a mim me cumpria cuidar dos negócios do meu Pai. Você conhece bem a narrativa. Mais 18 anos de silêncio se passaram, dos 12 aos 30. Aos 30 anos o nosso Senhor é batizado, entra no Jordão, aquela experiência imensamente significativa, o céu se abrindo, a voz do céu testificando: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. Então nosso Senhor inicia o seu ministério, 3 anos, provado de todos os lados e de todas as formas, por aqueles mestres da lei, anciãos, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, e etc, e etc. E quanto mais o Senhor era provado, como um incenso estivesse sendo moído, mais do valor daquela essência exalava as narinas de Deus, o Pai. Isso foi por 3 anos, especialmente. Então nosso Senhor sobe a esse monte com o propósito de orar, conforme Lucas vai deixar muito claro. Não diz que foi com o propósito de se transfigurar, mas com o propósito de orar. E então ele foi transfigurado. Também já fizemos o comentário disso na reunião anterior. E não poderia ser então diferente com a vida desse homem. Porque ele é o homem ideal em tudo o que isso significa. Ele foi concebido de uma maneira tão espetacular por ação poderosa do Espírito Santo sobre o ventre de uma virgenzinha, cumprindo a mais importante profecia do Velho Testamento. Você sabe qual é? Isaías 7,14. A mais importante profecia do Velho Testamento. Eis que uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Essa é a profecia mais importante do Velho Testamento. E ela então foi cumprida na encarnação do Senhor. O Senhor vive essa vida humana perfeita, como nós falamos, tentado, provado, aprovado. Então ele sobe ao monte. E no monte ele é transfigurado. Ele foi transfigurado por uma ação, mais uma vez, de Deus, o Pai, na vida do homem Jesus, o Filho encarnado, o Verbo encarnado. Então o Pai, agindo na pessoa do Filho, no seu tempo e no seu modo, ele mostra algo que deveria ser mostrado em particular para aqueles 3, Pedro, Tiago e João. E o que Deus, o Pai, mostra a eles é a glória suprema, a glória sublime, a glória singular do homem Jesus. É isso que eles veem. E o impacto na vida deles é um impacto indelével. Pedro, Tiago e João viveram vidas que refletiram o impacto profundo desse momento na vida deles. Particularmente, com relação a Tiago, nós temos um testemunho de boca fechada, digamos assim, não é? É o Tiago, filho do trovão, irmão de João. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Ele livremente, e podemos até dizer, alegremente, entregou sua vida e foi passado ao fio da espada, o primeiro dos apóstolos, não é? E entregou a sua vida pelo nome e pelo testemunho do nosso Senhor Jesus. E que glória isso foi para ele. Então Tiago manteve no seu coração, sem dúvida alguma, o impacto profundo do significado do Monte da Transfiguração, a glória do nosso Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, quando Estevão, abrindo um pequeno parêntese aqui, o martírio de Estevão, citamos agora o martírio de Tiago. Quando Estevão estava sendo apedrejado, você lembra o que aconteceu? Algumas coisas. Primeiro é dito que aqueles que viram seu rosto, viram como que um rosto de anjo. Segunda coisa, é dito que quando Estevão estava sendo apedrejado, os céus se abriram. E ele viu o Filho do Homem de pé, à destra de Deus. Esse de pé à destra de Deus
fala, obviamente, do homem Jesus glorificado, é claro, não é? Então, o que Estevão viu? O Filho do homem na sua glória. Então, o que ele tinha para dizer naquela cena? Como que refletindo as palavras do nosso Senhor Jesus, né? Não lhes imputes este pecado. Meus amados irmãos, quanto impacto da glória do nosso Senhor Jesus esses irmãos tiveram na sua vida, ministério e morte e martírio. Que coisa mais maravilhosa. Nós podemos ter assim assegurado a nós que se nós realmente amamos o nosso Senhor Jesus, se temos vivido uma vida com Ele e para Ele e nele, preste atenção, permanecendo nele, vivendo para Ele, buscando conhecer sua mente, seu coração, sua vontade, desejando de todo o coração obedecê-lo, meus amados irmãos, quer passemos pela morte, se o Senhor tardar, por martírio, quer passemos pela morte natural, porque é isso que deve acontecer com todos nós, através de um evento ou de outro evento, não é? Então nós temos certificado a nós que essa experiência também está guardada para nós. Para citar um exemplo, que já citei aqui algumas vezes. O Dr. Martin Lloyd Jones, um médico que deixou sua profissão ainda novo para servir integralmente ao Senhor no Ministério da Palavra. E assim fez por mais de 30 anos na capela de Westminster, em Londres. Quando ele estava já velhinho, mais de 80 anos, a partir para o Senhor, os seus filhos estavam trabalhando de alguma maneira para manter a vida dele, claro, cuidados médicos e etc. Num momento ele se cansou, ele próprio era um médico, e alguém que andou com o Senhor de uma forma tão íntima, e ele então disse assim aos seus filhos, à sua família, parem com tudo o que estão fazendo. Não me impeçam de ver a glória. Assim ele partiu para o Senhor. Os irmãos estão vendo? Quando nós realmente conhecemos o nosso Senhor Jesus, quando Ele é único para nós nas suas glórias e virtudes, quando nosso foco é Ele mesmo, nosso coração é para Ele, nosso desejo é amá-lo e obedecê-lo cada vez mais. É isso que está reservado para os santos quando partem dessa vida. Irmãos, não há uma experiência mais gloriosa do que essa. Apocalipse descreve isso como descanso das suas fadigas e suas obras os acompanham. Que coisa mais amável, meus amados irmãos. Então, tudo que isso significa, nós estamos vendo no Monte da Transfiguração. Foi essa glória que impactou essas vidas. Tiago entregando-se assim como já citamos. Pedro vai dizer também, já um ancião na sua epístola, que o Senhor havia revelado a ele particularmente que o tempo da sua partida era chegado. Isso está em 2 Pedro capítulo 1. Então ele vai dizer que escrevia aquela epístola, a sua última, para despertar com lembranças a mente esclarecida já dos irmãos que receberiam a sua epístola universal. Não é? Ele escreve para os forasteiros da dispersão. E diz assim, eu quero despertar a mente de vocês já esclarecida com lembranças. E sabe qual é a lembrança que ele usa para despertar essas mentes de irmãos que estavam dispersos por causa do testemunho do Senhor? Então estavam em aflição de alguma forma, estavam em sofrimento, estavam em perdas. Sabe o que ele usa para despertar a mente deles com lembranças? Nós estávamos com ele no Monte Santo, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então ele diz, e assim nós temos tanto mais confirmada a palavra profética. E ela é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Aqueles irmãos estavam sendo afligidos. E Pedro está lembrando essa cena, como que dizendo, não percam isso de vista. Lembrem-se do que está reservado para vocês. Suportem as aflições pelo nome do nosso Senhor Jesus. Porque é isso que está reservado para vocês. Nós estivemos com Ele no Monte Santo e vimos a sua glória. Então ele está dizendo, vocês têm agora confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie. Pedro, de pescador, virou um poeta, não é? Por causa do seu amor ao Senhor Jesus. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos vossos corações. Não é maravilhoso, meus irmãos? E João, outro ancião, possivelmente com mais de 90 anos. Ele começa o evangelho assim,
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E mais adiante, no verso 14 de João 1, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. O que João tem em mente? O monte da transfiguração. E não apenas nós vimos sua glória, mas ele diz glória como do único, singular, unigênito do Pai. Você viu como essa glória impactou João? Então, meus queridos irmãos, que linda, profunda, impactante é essa cena do Monte da Transfiguração. Então, é isso que aconteceria na vida do nosso Senhor Jesus, como um clímax da sua vida humana aprovada e aprovada por Deus. Isso que nós vimos até aqui. Um itemzinho mais. Nós vimos que o Monte da Transfiguração expõe a essência do reino. Alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E 6 dias depois, eles não viram o Filho do Homem descendo das nuvens em glória, não era o tempo disso. Eles não viram um reino geográfico, um reino político, como nós vamos ver no milênio. O reino do Senhor milenar tanto será geográfico como será político. Vamos usar essa palavra, não é verdade? Claro, ele será o governante político deste mundo, o governante universal. Ele terá o cetro nas suas mãos, o príncipe da paz. Não é? Então, não foi isso que eles viram 6 dias depois, não é? O que eles viram? O Senhor disse: vocês vão ver o Filho do Homem no seu reino. E o que eles viram? Eles viram o Filho do Homem transfigurado. O que isso significa? O Senhor está mostrando para eles, em essência, o que é o reino de Deus. O reino de Deus, digamos, é uma atmosfera onde Cristo é visto como Ele é glorificado. Essa é a essência do reino. As aplicações para nós. Se numa simples reunião da igreja, Cristo é o foco, Cristo é o centro, Cristo é a palavra, Cristo é a adoração, Cristo é o foco na mesa do Senhor, Cristo é o centro nas orações, Cristo é o centro nas ações de graça, Cristo é o centro dos cânticos. Então Cristo é glorificado, então nós estamos na atmosfera do reino de Deus. Porque a essência do reino de Deus é Cristo glorificado. Foi isso que eles viram no Monte da Transfiguração. E sabe o que irá acontecer na segunda vinda do nosso Senhor Jesus para introduzir o milênio de justiça e paz nessa terra? O Filho do Homem, na sua segunda vinda em glória? A mesma coisa que vimos no Monte da Transfiguração. Sua glória será manifesta. Ele será o centro de tudo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Ele é o Senhor. E todos os habitantes da terra experimentarão o que é justiça, o que é paz, o que é equidade, o que é governo do príncipe da paz. Então será o Monte da Transfiguração ampliado para toda essa terra. Não poderia haver nada mais maravilhoso. Então, até aí foi o que mais ou menos nós vimos, além de outros detalhes. Agora vamos avançar. Olha o versículo 3. Nós vamos sempre seguir o texto base de Marcos. Então, por favor, mantenha ele registrado aí. Marcos 9:3, começando a descrever a transfiguração diante deles, daqueles 3, diz assim: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Vamos versículo por versículo. Marcos coloca uma ênfase nas vestes resplandecentes do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque se você ler o último verso, os 2 últimos versos do capítulo 9, avance por favor comigo e preste atenção na sua Bíblia, Marcos 9 mesmo, os 2 últimos versos. Porque cada um de vós, está se referindo aos seus discípulos, cada um será salgado com fogo. Preste atenção nessa expressão. E agora, alguns manuscritos originais contêm uma outra frase. Talvez haja Bíblias aqui que contém essa frase que vou citar. Mas a maioria de nós temos a Bíblia Revista Atualizada de Almeida. Então ela não contém essa frase. Ela termina aqui. Cada um de vós será salgado com
fogo. Mas a próxima expressão que você vai encontrar em várias traduções, por exemplo, numa tradução consagrada de muitos e muitos anos, séculos, é a King James, uma versão em inglês. Há inclusive uma tradução em português. Ela é uma das versões que traz o restante desse versículo em alguns dos manuscritos originais. Por isso que você não tem na sua Bíblia, porque não é uma citação comum de todos os manuscritos originais, mas é de alguns. Então é importante que nós vejamos o significado dela. E a continuação desse verso, então, é assim. Vamos ler de novo o que nós temos aqui primeiro. Cada um de vós será salgado com fogo. Aí teríamos uma vírgula e não um ponto final. E a próxima frase é: e cada sacrifício será salgado com sal. Cada um de vós será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Aí você pergunta, o que será que isso quer dizer? O que isso significa? Meus irmãos, gostaria de dar uma visão panorâmica desse capítulo 9 de Marcos, para que outros irmãos que vão seguir compartilhando aqui possam, de alguma maneira, ser ajudados. O que nosso Senhor Jesus expôs no Monte da Transfiguração, que chamou a atenção de modo particular de Pedro, que é quem está por trás do Evangelho de Marcos. Você se lembra? Nunca se esqueça disso. É Pedro quem dá as informações para João Marcos. João Marcos não era um apóstolo. Ele seguiu o Senhor não entre o grupo dos 12. Então, e era um jovem. Então, as informações que são dadas para João Marcos escrever o seu evangelho, elas partem das experiências de Pedro. De maneira muito clara, isso é exposto nesse evangelho. Agora não tenho tempo de mostrar para você como e por quê. Numa outra situação, poderemos mostrar isso. Então, quando essas vestes resplandecentes do Senhor chamam a atenção de Pedro, ele registra isso. Vestes sobremodo brancas, resplandecentes, né? Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Certo. Então nós temos nesse capítulo várias narrativas depois desse versículo, certo? Além da transfiguração. Você tem a cura de um jovem possesso, vai olhando aí, no verso 14. Você tem esses discípulos conversando sobre quem seria o maior no reino dos céus. No verso 33, está vendo lá, em seguida? Eles estavam discutindo entre si qual era o maior. Olha o verso 34. Você tem o Senhor Jesus colocando no verso 38 a 41, essa nova sessão. O nosso Senhor repreendendo os discípulos, porque eles queriam repreender um homem que estava expelindo demônios em nome do Senhor, mas não seguia junto com o grupo apostólico. Você compreende? Como se fosse um freelancer. Então eles viram aquela pessoa expulsando demônios em nome de Jesus e ficaram com que enciumados. Mas como ele pode fazer isso? Ele não foi escolhido por Jesus, ele não é dentre os nossos. E depois já vamos dizer o que significa isso aqui, já. E logo em seguida, o Senhor fala sobre esses tropeços. Olha aí no verso 42. E aí ele vai falar sobre a mão, se tua mão te faz tropeçar, verso 43, acompanha aí. Depois ele vai falar sobre o teu pé, no verso 45, se o teu pé te faz tropeçar. Depois ele vai falar no verso 47, se um dos teus olhos te faz tropeçar. Então agora eu quero resumir assim. As vestes resplandecentes que Pedro viu e chamou tanta atenção dele na transfiguração, refletem ou expressam o desejo do nosso Senhor Jesus, e Pedro compreendeu isso muito bem, de que as vestes daqueles que são seus discípulos, que o amam, o servem, o seguem, da mesma maneira se conformassem a dele. Ou seja, fossem brancas, santas, testemunhais, como eram as do nosso Senhor Jesus. Certo. Mas então, para que isso fosse assim, o que deveria acontecer com os discípulos? Então não perca o raciocínio aí. Eles deveriam ser purificados de muitas coisas, para que essas vestes resplandecentes do Senhor fossem também uma possessão deles, do testemunho deles. Você está entendendo? Então, como essas vestes dos discípulos poderiam, quem sabe, se tornar tão lindas como as vestes resplandecentes do seu Senhor? Tão testemunhais, como falamos, como as vestes do seu Senhor.
tão límpidas, como nenhum lavandeiro poderia alvejar. Ou esse não é o desejo do Senhor para os seus discípulos. Ele não quer fazer isso conosco. Meus irmãos, é dito nesse contexto do capítulo 9 que nós somos de Cristo. Sois de Cristo, é uma frase importante aí que você tem nessa narrativa lá na frente, no verso 41. Porque sois de Cristo, sois de Cristo. Então o desejo do Senhor é que as vestes dos seus discípulos sejam tão lindas quanto as dele. Mas eles deveriam passar por um processo longo de purificação. O capítulo 9 vai expor em quais aspectos. Por isso ele é tão bonito, irmãos. E realmente merece uma atenção detida sobre ele. Eu vou citar para os irmãos quais são os elementos. Vamos lá, rapidamente. Primeiro, aí no capítulo 9, mantenha aberto diante de você, por favor, dos versos 14 a 19, nós não vamos ler, não é nosso tema para hoje, versos 14 a 19, particularmente, olhe para o verso 19, o Senhor desceu do monte, encontrou escribas, conversando com seus discípulos, ouça bem, que os discípulos não puderam lidar com este demônio na vida desse jovem, que o lançava no fogo, o lançava na água, ele rilhava os dentes, espumava, e o seu pai estava atônito com o que fazer com seu filho. Levou seu filho para os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Mais tarde o Senhor explica por quê. Ele vai dizer, essa casta, esse homem não estava endemoniado apenas por um demônio, mas por um conjunto de demônios. Então ele vai dizer, essa casta não sai senão por jejum e oração, significando aquela relação mais íntima com o Deus o Pai. Então, quando ele vê os discípulos nessa situação de não lidar com esse jovem, com esse demônio, não é? Na vida desse jovem, olha o que ele disse, verso 19. Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Essa é uma das frases mais fortes que o Senhor falou para os seus discípulos. Até quando eu vos sofrerei? A ideia é, até quando eu estarei suportando essa dolorosa incredulidade na vida de vocês? Então, primeira coisa, para que nós vejamos esse processo de purificação das vestes, o Senhor queria purificar seus discípulos de uma dolorosa incredulidade. Esse é o primeiro aspecto. Agora, segundo, avançando, para podermos voltar à cena da transfiguração. Verso 34. Do que o Senhor queria mais, ou além, purificar seus discípulos? Verso 34 diz, eles guardaram silêncio quando o Senhor perguntou para eles, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Você já pensou nisso, irmão? Que situação? Então o Senhor aqui queria purificá-los do quê? Vamos chamar de um orgulho pessoal, ou uma soberba pessoal. Eu sou o maior, eu quero ser o maior, eu sou mais. Eu estava no Monte da Transfiguração, você não estava, não é? Quem sabe um daqueles 3 falou isso para os outros 9, não é? Vocês estavam lá, não é? Então o Senhor queria purificá-los desse orgulho, não é? Pessoal, dessa soberba, segunda coisa. Olha o verso 38. Disse-lhe João, mestre, o mesmo João que estava lá no Monte da Transfiguração. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. E nosso Senhor repreende. Depois você lê o resto do texto, não é? Sabe como se chama esse pecado? Orgulho coletivo. Os que não seguem conosco não têm revelação. Os que não seguem conosco não são o remanescente. Nós é que somos o remanescente. Quem sabe poderíamos dizer, nós é que somos a igreja. Você compreende? Orgulho coletivo, orgulho corporativo. Nosso Senhor queria exterminar isso do coração deles. Então os repreendeu. E esse é um elemento sério que o Senhor deve realmente expurgar dos nossos corações. Porque o Senhor tem os seus. Tem os que são chamados de Cristo em todos os lugares. E só Ele sabe, só Ele conhece.
Então, orgulho coletivo ou orgulho corporativo. E depois entramos naquela seção dos versos 42 a 48 que citamos. Se você está olhando aí, o Senhor fala sobre uma mão que faz tropeçar, um pé que faz tropeçar e um olho que faz tropeçar. Está compreendendo, irmão? Está vendo quantos elementos? Então o Senhor quer purificar as vestes dos seus discípulos em todos esses sentidos. Purificar no sentido, purificar as mãos, fala do quê? O que mãos fala na Bíblia? Obras e atividades. Nosso Senhor Jesus deseja purificar as nossas vestes no sentido das nossas obras, atividades, trabalhos das nossas mãos. Será que nossas obras, nossas atividades, aquilo com o que nos envolvemos é do Senhor? Agrada o Senhor? Satisfaz o coração dele? Temos que perguntar para ele. Obras e atividades. Então, se tua mão é que te faz tropeçar, corta. Nosso Senhor mostra que o Evangelho é tão radical, não é? Ele não está nos mandando mutilar o corpo, porque isso vai contra o mandamento do Senhor na lei. Que nenhum dos dentre o seu povo deveria se mutilar. Ele apenas está mostrando a radicalidade do Evangelho. Então, se essa obra te faz tropeçar, acabe com essa obra. Se essa atividade te faz tropeçar, acabe com essa atividade. Lide com ela. Mãos. E pés. Pés na Bíblia falam de caminhos, muito claro, pé para caminhar, caminhos e associações. Então, o que nos nossos caminhos e o que nas nossas associações não satisfazem o Senhor ou nos contaminam? Fazem com que nossas vestes não sejam testemunhais, porque nossas associações não são adequadas. Nossos caminhos não são adequados. Jeremias, no seu livro das Lamentações, ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele mesmo a atará. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. Está vendo? Então, se o seu pé te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Lide com os caminhos, lide com as associações de modo sério, para que possamos ter vestes testemunhais. E, finalmente, olho. Do que olho fala? Claro que fala de visão e entendimento. O que na nossa visão, o que no nosso entendimento que não tem sido agradável ao Senhor? Então que o Senhor tenha caminho em nós para purificar nossos olhos, nossa visão, então, e nosso entendimento. Irmãos, quanto do nosso entendimento precisa ser purificado, né? Então olha essas coisas todas juntas. Uma dolorosa incredulidade, um orgulho pessoal, soberba, um orgulho coletivo, uma purificação de obras e atividades, de caminhos e associações, de visão e de entendimento. Muito trabalho purificador, não é? Tudo em um capítulo só. E sabe como ele conclui o capítulo então? Agora o verso 49 fica mais claro. Cada um de vós será salgado com fogo. E aqui queria te dar uma referência. Não vamos ler por questão de tempo. Já citei no domingo pela manhã. Domingo anterior. Malaquias 3, de 1 a 4. Malaquias 3, de 1 a 4. Sabe o que diz lá? Que a vinda do Senhor, ela será de tal modo gloriosa, e se refere ali à sua segunda vinda, que Malaquias pergunta assim: quem a poderá suportar? Por causa da glória da vinda do Senhor. E aí descreve o próprio Senhor, pois há uma palavra lá, Ele é. Em Malaquias 3, a partir do verso 2, diz assim: Ele é como o fogo do ourives. Preste atenção. Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele é. Quem é como fogo do ourives e sabão ou potassa dos lavandeiros? O nosso Senhor Jesus. E assim Ele se manifestará plenamente na sua segunda vinda. Fogo do ourives, que purifica ouro, purifica a prata, tira as impurezas. Não é? Quando Ele vier para estabelecer o seu reino. Fogo do ourives. E também potassa dos lavandeiros. Agora, não é interessante que o capítulo 9 de Marcos começa com lavandeiro e termina com fogo? Você já viu? No capítulo 9, verso 3, você tem a menção do lavandeiro.
As vestes do Senhor eram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E o capítulo 9 termina, no verso 49, falando sobre ser salgado com fogo. Porque, meus irmãos, o que eles viram no Monte da Transfiguração, como já falamos no início, não é diferente do que será visto na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Compreendeu? Ele é potassa dos lavandeiros, ele é fogo do ourives. E graças a Deus, escute agora a conclusão. Só a igreja, ninguém mais no momento, só a igreja está passando por esse processo purificador. Não é? O mundo não está. Os que não pertencem ao Senhor não estão. A igreja está. Porque a igreja conhece a sua glória, a glória do nosso Senhor Jesus. Conhece, tem no seu coração o impacto dela, o significado dela. Então nosso Senhor está alvejando as vestes dos seus discípulos para que sejam como as dele. Por quê? Porque ele é como o fogo do ourives e ele é como a potassa dos lavandeiros. Muito interessante, Malaquias. Mas não terminou ainda. Se você continuar lendo Malaquias 3, de 1 a 4, lá está dizendo assim, que o Senhor se assentará como derretedor do ouro, não é? Está lá no texto. E ele então irá purificar, olha a palavra lá, purificar os filhos de Levi, para que eles ofereçam sacrifícios agradáveis ao Senhor. É exatamente o que está acontecendo nesse capítulo. Porque quando Marcos registra aí esse verso 49, cada um de vós será salgado com fogo, e, como citamos aqueles manuscritos, e cada sacrifício será salgado com sal, o pano de fundo é Levítico, Levítico 2. Quando foi dito pelo Senhor através de Moisés que nenhum sacrifício seria oferecido ao Senhor sem sal. Nenhum sacrifício sem sal. Nenhum sacrifício deveria ter mel, não é? Tem uns sentidos também na tipologia, não vamos entrar nisso agora. E diz, todo sacrifício a ser oferecido com o Senhor tem que ser salgado com sal. Por isso, Marcos faz essa relação. Cada um de vós será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Para que nós sejamos uma oblação. Concluindo, uma oblação, uma oferta ao Senhor. Os discípulos do Senhor são uma oblação para o Senhor. Eles são uma oferta para o Senhor. Mas para que eles sejam isso, eles precisam ser salgados com sal. Porque todo sacrifício oferecido ao Senhor deve ser salgado com sal. Agora, para que eles sejam salgados com sal, eles devem ser salgados com fogo. Porque é claro que a linguagem é tipológica. Para que eles tenham sal em si mesmos, olha o verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Para que os discípulos do Senhor pudessem ser uma oblação ao Senhor, uma oferta, um sacrifício salgado com sal, como diz o verso 49, eles deviam ser purificados com fogo. Então cada um de vós será salgado com fogo. Na verdade, Marcos está unindo esses dois símbolos aí, né? Se queremos ser, o Senhor nos chamou para ser, nos separou para ser, um sacrifício oferecido a Ele com sal, nós deveremos ser salgados com fogo. Ou seja, Ele deve, como fogo do ourives, purificar-nos para que sejamos esse sacrifício agradável a Ele. E particularmente nesse capítulo 9, purificar de todas essas coisas aí que nós citamos. Cada uma delas. Então, esse é sentido, meus amados irmãos, básico do verso 3, quando nós comparamos com o verso 49. Mantenha esses dois versos juntos e o entendimento do capítulo 9 se torna muito, muito mais claro. Vamos para o verso 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Aqui queria fazer algumas referências sobre Moisés e Elias, que me parecem muito preciosas. Primeiro, você se lembra que em Hebreus 11, versículo 13, Hebreus 11, 13, diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido a concretização das promessas. Porém, vendo-os de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando o autor de Hebreus escreve isso, ele tinha falado até ali
de Abel, Enoque, Noé, Abraão, até Abraão e Sara, né? E diz, todos estes morreram na fé. Agora é claro que essa expressão, sem dúvida, se aplica a todos que são mencionados no capítulo 11. Por isso alguns dão o nome desse capítulo de o capítulo dos heróis da fé, como é chamado, não é? Todos aqueles que seguiram fielmente o Senhor. O que vale para todos eles? Todos estes morreram na fé, mas sem ter obtido a concretização das promessas. Viram de longe, saudaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, mas não obtiveram a concretização da promessa. E sabe por quê? Porque Deus havia provido algo superior a nosso respeito, a igreja. Para que eles, os chamados heróis da fé do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados, levados à plenitude, não é? Isso acontecerá, claro, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Mas escute com atenção. Moisés e Elias faziam parte desse grupo, dos que morreram na fé e não obtiveram as promessas. Mais uma coisa, vá juntando tudo isso. Quando Jacó pronuncia as bênçãos proféticas para os seus filhos, Gênesis 49, especificamente o verso 10, Gênesis 49, 10, Jacó diz assim, Judá era um dos seus filhos. Então Jacó diz, o cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, ou Shiló, e a ele obedecerão os povos. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que esse Siló se refere ao Messias. A quem todos os povos obedecerão? Ao Messias, ao Senhor, na sua vinda com o cetro de justiça. O cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quando Moisés parte para o Senhor, muito depois de Jacó, Moisés veio, não é? Quando ele parte para o Senhor na expectativa de Siló, o Messias, aquele a quem os povos obedeceriam. Quando Elias é tomado numa carruagem de fogo e arrebatado aos céus, não passando pela morte, ele também aguardava Siló, aquele em quem todas as promessas se cumpririam. Por isso que é dito, eles morreram na fé, mas não obtiveram concretização da promessa. Irmãos, se fôssemos parar aqui para falar de cada um dos dois, tomaríamos o resto da reunião. Moisés sobe no cume de Pisga, vê aquela terra maravilhosa, a terra de Canaã, e não entra nela. Por quê? Bom, literalmente porque ele fez algo que ele não devia. Ele feriu a rocha 2 vezes, ao invés de falar com ela. Mas há muito mais do que isso, na verdade. Porque Moisés representa, ele encarna em si mesmo a lei. E a lei não pode nos introduzir no descanso. Então Moisés não conduziu o povo para dentro da terra prometida. Ele viu de longe, contemplou a terra de longe, saudou, confessou que era peregrino, mas ele não podia entrar, ele não entrou. Há uma tradição rabínica muito antiga, é muito interessante, que traduz a morte de Moisés assim, que Moisés morreu pelo beijo de Deus, se referindo de que de alguma forma houve aquela relação tão íntima com o Senhor, do Senhor com Moisés naquele monte, que o próprio Senhor, então, sepulta Moisés, como o texto de Deuteronômio vai dizer. O Senhor o sepultou no cume de Pisga. Então, isso é o que significa Moisés. Ele é aquele que encarna o que a lei significa, a dispensação da lei, a economia da lei. Ele é o fundador dessa dispensação da lei. Por isso ele é tão importante. Vamos falar um pouco mais dele, antes de falar de Elias. Você sabe o que ele escreveu em Deuteronômio? E agora ele está tendo o privilégio de ver com seus próprios olhos no Monte da Transfiguração? Vamos ver o que ele escreveu? Deixa aí marcado o seu livro de Marcos, por favor. E abra comigo em Deuteronômio 18. Olha o que Moisés escreveu. Deuteronômio 18, verso 15. Aqui ele já está bem velhinho, repetindo a lei para o povo, por isso deuteros significa segundo, nomos, lei, deuteronômio, segunda lei, ou repetição da lei. Então no verso 15,
ele escreve assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Verso 18 ainda. Suscitar-lhes-ei um profeta, de novo, do meio dos seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Obviamente, Moisés está fazendo uma referência profética ao Senhor Jesus, o profeta. Nenhum profeta se enquadra nisso que Moisés disse, ninguém. Nem Elias, aliás, nenhum dos profetas foi ouvido, não é? Nós sabemos bem disso. Exerceram seu ministério, mas de modo restaurador, geral, unânime, nenhum deles foi ouvido, né? Então é muito claro que essa referência dos versos 15 e 18 se referem ao nosso Senhor Jesus. Mas, irmão, Moisés morreu. Ele nem entrou na terra da promessa, que tipificava a abundância de Cristo, mesmo que em tipo, né? Nem ali ele entrou, e muito menos viu o Senhor Jesus. Agora, preste atenção. Ouça com cuidado. No Monte da Transfiguração, nós temos 2 visitantes celestiais. Se nós perguntarmos onde está Moisés, se nós perguntássemos onde está Elias, que no caso nem morreu, como Enoque, né? Foi arrebatado naquela carruagem de fogo. Sabe qual é a resposta da Bíblia? Eles estão nesses lugares celestiais. Mas agora, na cena específica do Monte da Transfiguração, os 3 discípulos recebem, podemos assim dizer, embora não tenha sido exatamente para eles, né? Mas para Jesus, eles recebem 2 visitantes celestiais. Não é uma reencarnação. Isso não tem nada a ver com reencarnação. Isso tem a ver com manifestação de quem eles são. Então Moisés e Elias visitam o nosso Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Agora pense comigo, irmão. Moisés, então, pela primeira vez, está pisando a terra prometida. Certo? Moisés está pisando a terra, que ele só viu de longe. Segunda coisa mais importante, ele está vendo o profeta para quem ele apontou no livro de Deuteronômio. Face a face. Mas mais ainda do que isso, qual é o assunto de Moisés com o Verbo encarnado? O profeta, Cristo, aquele de quem ele falou. Sabe qual era o assunto? Irmãos, Moisés podia ter tanta pergunta para Jesus, você não acha? Um momento de conferência ali no Monte da Transfiguração. Mas sabe o que eles têm a conversar? Qual era o centro no coração de Moisés e no coração de Elias? O Êxodo. Interessante que Moisés escreveu o livro do Êxodo, né? Da partida do Egito para Canaã, dos chamados pelo Senhor. Aquele Êxodo era simbólico, muito simbólico. Falando do verdadeiro Êxodo, que o verdadeiro Cordeiro Pascal providenciaria para os que creem. Não é? Isso é tão claro para nós hoje, que estamos além desses eventos, não é isso? Agora Moisés está diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta para quem ele apontou. E sabe o que ele tem a dizer? Eu me aventuraria a dizer o que ele tem a perguntar. É como se Moisés dissesse assim: Senhor, quando ocorrerá o teu êxodo, tua partida a ser cumprida em Jerusalém? É isso que Lucas escreve no seu capítulo 9. Eles estavam conversando com Jesus sobre a sua partida, seu êxodo, é a palavra no original, que ele deveria cumprir em Jerusalém. Meus irmãos, é como se Moisés dissesse assim: Senhor, por tantos anos o teu povo aguardou o teu êxodo. E agora o teu êxodo irá se cumprir em Jerusalém. E qual a palavra êxodo? O que ela significa é não apenas a morte do Senhor, sua saída, sua partida, mas inclui sua morte, inclui sua ressurreição, sem o qual nada poderia ser realizado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o êxodo aponta para a morte do Senhor, guarde isso também, aponta para a ressurreição do Senhor e aponta para a ascensão do Senhor ao trono. Então é como se Moisés e Elias estivessem perguntando: Senhor, quando ocorrerá a tua partida? Para que tudo que eu falei
para o teu povo naqueles meus 5 livros. Para que toda aquela jornada que nós tivemos lá naquele passado tenha sentido, tenha cumprimento, tenha realização. Nós já citamos Hebreus 11 aqui, para que eles, é esse povo do Velho Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então é como se Moisés dissesse: Senhor, quando isso ocorrerá? Para que todos estes que morreram na fé, eu inclusive, Moisés, receba o cumprimento das promessas. Eu só receberei o cumprimento delas quando o teu êxodo acontecer em Jerusalém. Você está entendendo, irmão? Por que a conversa deles tinha como centro a cruz? Não tinha outro centro senão a cruz? Porque sem a cruz, nenhuma das promessas seriam obtidas. Morreriam na fé e não teriam o cumprimento das promessas. Então Moisés visita a terra prometida a primeira vez. Eu não sei qual é a sua impressão quando lê esse texto, mas tenho certeza de que a de alguns é que eles tiveram como que uma visão, quem sabe, quase que um fantasma, uma aparição, não é? Mas, irmãos, quem está ali não é outro, senão o próprio Moisés. Não tem nenhuma figura aqui nessa narrativa. Apareceram com ele Moisés e Elias, o fundador e o restaurador. Todos os dois deixaram sua obra incompleta. Moisés não pôde introduzir o povo na terra. E Elias pregou para tentar restaurar a nação, a obediência a Deus. E foi arrebatado no tempo de Deus, aquelas carruagens de fogo, sem ver nenhuma restauração, deixando a sequência do seu serviço para Eliseu, seu sucessor. O fundador, Moisés, e o restaurador, Elias. Nenhum dos dois viu o cumprimento das promessas. E agora os dois estão visitando o nosso Senhor Jesus. Claro que por ação de Deus, o Pai. Eles não poderiam fazer nada por si mesmos. Eles não tinham essa autonomia. Mas eles foram trazidos à presença de Jesus por Deus, o Pai, visitando o nosso Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, vendo sua glória, vendo que nele todas as promessas seriam cumpridas e conversando sobre quando isso finalmente aconteceria. Para que eles e nós tivéssemos a certeza de que as promessas seriam finalmente obtidas. Então não se esqueça de Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Apenas vendo-as de longe e saudando-as. Então, esse é o sentido dessa visita tão linda. Ainda no livro de Hebreus, Hebreus 12:23, no capítulo 12 de Hebreus, nessa sessão, o autor vai comparar o Monte Sinai com o Monte Sião. E ele vai dizer que que nós temos tido o privilégio de nos achegarmos ao Monte Sião e não ao Monte Sinai, onde Moisés se achegou. E aí ele vai dizer assim, Hebreus 12:23, nós temos chegado então a esse monte, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a assembleia dos primogênitos arrolados nos céus, e aí ele vai dizer assim, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja essa expressão lá em Hebreus 12:23. Entre esses estão Moisés e Elias. Aperfeiçoados em que sentido? Em que eles deixaram essa vida como homens, não é? E passaram a uma vida superior nos lugares celestiais e agora foram trazidos aqui para essa visita ao Senhor Jesus. Então quem são eles? Eles são justos aperfeiçoados, que vieram àquela visita no monte e viram aquele para quem apontaram. É por isso que quando nosso Senhor Jesus, já ressuscitado, está caminhando com aqueles discípulos de Emaús, é dito que ele tomou a palavra de Deus para abrir os olhos deles, que não reconheceram que era ele. Então Lucas registra assim, que pelo caminho ele veio falando com eles sobre a lei e os profetas, mostrando que a lei, Moisés, profetas, Elias, os maiores representantes da lei, Moisés, os profetas, é Elias, e então a lei e os profetas apontava para o Cristo que viria. Lei e os profetas. Tudo o que a lei diz, 5 livros,
tudo que os profetas dizem, 17 livros no Velho Testamento. Só aí nós temos 22 livros que apontam totalmente para aquele que viria. Então, o representante da lei, Moisés, o representante dos profetas, Elias, estão ali conversando com aquele que é o cumprimento de toda a lei e os profetas, nosso Senhor Jesus. Então, esse é o significado dessa visita tão tremenda. Agora, irmãos, há ainda aplicações para nós. Gostaria que você levasse isso com você também e considerasse. Quando olhamos esses dois visitantes celestiais lá, o que nós temos confirmado para nós? Uma implicação muito direta. Queria citar pelo menos 4 coisas para você. Olha a primeira. Primeira confirmação. A imortalidade definitiva, então, é claro, de todos os que pertencem ao Senhor. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Moisés e Elias estavam vivendo na luz dos lugares celestiais. Porque aqueles que pertencem ao Senhor têm garantida um acesso a essa imortalidade em luz inacessível, onde apenas o nosso glorioso Deus habita. Os outros que não crerão no Senhor, eles também terão uma vida eterna, mas uma vida eterna apartados da glória do nosso Senhor Jesus, da sua face, como diz 2 aos Tessalonicenses capítulo 1, a glória da sua face, da sua presença, da sua pessoa, banidos da face do Senhor, é a expressão que Paulo usa aos Tessalonicenses, terrível, banidos da face do Senhor. Quanto a nós, diante da face do Senhor. Então Moisés e Elias são um testemunho para nós, de que a vida daqueles que pertencem ao Senhor é imortal e é destinada a compartilhar com Ele da sua presença e da sua glória. Segunda implicação, tremenda, irmãos. A nossa identidade e personalidade, claro, então que pessoais, né? Personalidade. Nossa identidade e nossa personalidade nunca serão perdidas. Nós saberemos muito bem quem nós somos por toda a eternidade. E mais, nós saberemos também quem os outros são. Terceira implicação. Porque quando Pedro, Tiago e João veem aqueles dois visitantes, não há nenhuma dúvida nos registros. Não há dúvida em Mateus, não há dúvida em Lucas e não há dúvida em Marcos. Eles descrevem de modo absolutamente claro. É Moisés e é Elias. A pergunta é, como que eles sabiam? Eles nunca viram nem Moisés e nem Elias. Uma vez ouvindo um irmão, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, alguém perguntou para ele, como seria o nosso conhecimento no céu? Até que ponto? Será que nós saberíamos das coisas, daqueles que partiram, por exemplo? Será que eles sabem de tudo que está acontecendo na Terra? E são perguntas difíceis de responder, né? Esse irmão respondeu assim, não sei, mas de algo eu tenho certeza. Nós não seremos mais ignorantes no céu do que nós somos aqui na Terra. Ou seja, sim, nós conheceremos uns aos outros por toda a eternidade nos céus. A nossa identidade será preservada e a nossa personalidade será preservada. Só que nós estaremos em uma condição em que não estaremos sujeitos a pecado. E essa é a coisa mais maravilhosa. Estaremos diante do nosso Senhor. Nós saberemos muito bem que nós nos reunimos juntos, que fomos reunidos como uma assembleia do Senhor e que milhares de santos que nós não conhecemos também seguiram com o Senhor, amaram o Senhor. Saberemos quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é Moisés, quem é Elias, quem é Jonathan Edwards, quem é George Whitefield, quem é John Wesley e todos mais que experimentam essa maravilhosa presença do nosso Senhor Jesus. Nós estaremos fazendo pergunta lá, muito prazer, quem é você? Nós saberemos muito bem quem são eles. Louvado seja o Senhor. Então isso Moisés e Elias também têm a nos dizer. Mais uma coisa, irmãos. Vida consciente. Já pensou nisso? Sabe por que é importante essa questão que nós vemos na vida de Moisés e Elias? Preservação da vida consciente. Consciente de si e consciente dos outros. Não é? Que tem a ver com o que eu já comentei aqui anteriormente. Porque o hinduísmo, o budismo, se você conhece um pouquinho dessas religiões, sabe o que eles dizem?
E são enormes religiões, não é? Tanto o budismo quanto o hinduísmo. Eles dizem que o homem é salvo de baixo para cima. A única mensagem de salvação de cima para baixo é o Evangelho. O Verbo é que se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, e por ele nós somos salvos, e transformados, e elevados, e conformados à sua imagem. As outras religiões pregam salvação de baixo para cima. Você precisa conhecer certos ensinos esotéricos ou herméticos, fechados só para aqueles que entram pelo batismo da iniciação. Não é? A Rosa Cruz é assim, maçonaria é assim. Não é? Então você vai tomar conhecimento daquelas doutrinas secretas e você então vai sendo espiritualizado. Por isso que você ouve tanto essa palavra espiritualidade nos nossos dias, sendo tão valorizado. Então você vai sendo espiritualizado, iluminado, espiritualizado, iluminado, até você chegar num estágio tão alto que você se perde em Deus como uma gota no oceano. É a expressão usada por eles. Irmão, uma gota no oceano é completamente despersonalizada. Não é? Você se perde imerso no Espírito Divino. Eles nem mesmo creem que Deus é uma pessoa. Creem que Deus é um poder. Não é? E quando nós formos, como eles dizem, espiritualizados, nós iremos nos perder como uma gota no oceano. A Bíblia diz exatamente o contrário. Diz que nós somos indivíduos e seremos indivíduos para sempre. Que nós temos uma personalidade e teremos essa personalidade para sempre. Só que nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. E Ele irá concluir isso na sua segunda vinda gloriosa. Ele não está perdendo tempo de fazer isso em nós hoje. Graças a Deus. Então, vida consciente, terceiro ponto. E o quarto, também já citei, essa capacidade de nos reconhecermos. Isso também será muito maravilhoso. Se já é muito bom estarmos juntos aqui, imagine estarmos juntos com a universal Assembleia dos Santos de 6.000 anos, desde Adão. Adão também vai estar lá. E ninguém vai poder colocar a culpa nele pelo que ele fez. É? Abel, Enoque, Noé, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias. Que maravilhoso, meus amados irmãos. Vamos terminando então. Mais 5 minutos nós concluímos. Pedro toma a palavra, versos 5 e 6. Perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Marcos 9, 5 e 6 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro gostava de dar ordem, inclusive, não é? Que façamos. Você está vendo? Como ele é imperativo. Ele, em idade, era mais velho que Jesus. Então, às vezes, ele acha que Jesus é como se fosse discípulo dele. Não é? Quando ele fala: Não, mestre, vem cá, tem compaixão de ti, não suceda essas coisas contigo. E aqui é a mesma coisa, que façamos 3 tendas, né? Pois, olha o verso 6, não sabia o que dizer. Que coisa interessante esse Pedro. Quando ele não sabe o que dizer, ele diz, ao invés de ficar calado, né? Nós devemos ficar calados até quando nós sabemos o que dizer, né? Imagina quando não sabemos o que dizer. Por que isso foi assim? Por que Pedro tomou a palavra, não sabia o que dizer, mas disse por quê? É Lucas que vai nos explicar. Lucas vai dizer assim: eles estavam premidos de sono. E estavam se esforçando para se conservar acordados. Por isso nós temos assim uma sugestão fortíssima de que essa cena aconteceu na madrugada. Era o momento que o Senhor se retirava para orar, nas madrugadas. E ele levou esses 3 com ele, que mais uma vez dormiram, como também dormiram no Getsemane. Você se lembra? E o Senhor falou: nem 1 hora pudestes vigiar comigo, e aqui dormiram também. E estavam fazendo força para manter os olhos abertos. Por isso, Lucas diz: premidos de sono, esforçando-se para se manterem acordados. Aí Lucas vai dizer: e viram a sua glória. Né? E quando viram a sua glória, a expressão que vai ser usada aqui no verso 6, por estarem eles aterrados. Você está vendo aí? Então por que Pedro mais uma vez tropeçou com a língua aí? Não sabia o que dizer
e disse alguma coisa, porque ele estava apavorado. Mais ou menos como uma criança quando faz coisa errada, né? Mais ou menos. Então, a palavra usada aqui para aterrados, uma palavra interessante na língua original. Ela significa terrificados. Não podia ser diferente, não é? Olha o que eles viram. Eles não viram um fantasma. Eles viram o seu mestre, o Jesus de Nazaré, que eles conheciam muito bem. Seus gestos, sua voz, né? Eles o viram transfigurado, dessa maneira que é descrita aqui. Então, o sentido dessa palavra ekphobos, aterrados, significa terrificados, aterrorizados. Agora, o mais interessante aqui, significa também muitíssimo assustados. Mas sabe por que ela é interessante? Ela só tem uma outra menção no Novo Testamento para aterrados. Sabe onde é? Hebreus 12. Mais uma vez Hebreus. Hebreus 12, 21. Quando Moisés está no Monte Sinai, ele vê aquele monte fumegando, ele é chamado para aquela comunhão com Deus, onde ele iria receber a lei, e ele vê aquela cena toda, o monte fumegando, e ele fala algo, como é registrado em Hebreus. Ele diz assim: sinto-me aterrado, a mesma palavra, e trêmulo. Tal era o impacto daquela cena no Monte Sinai. O povo não queria nem chegar perto. Eles disseram: não, Moisés, vai lá, sobe lá, porque nós vamos ficar por aqui mesmo. Não é? E Moisés subiu e disse: eu sinto-me aterrado e trêmulo. Mesma palavra usada aqui em Marcos. Aliás, a única outra vez. Para os irmãos verem o impacto que causou no coração deles a cena da transfiguração. A palavra ekphobos, de fobia. Phobos, medo, terror, assombro. Muito interessante, muito maravilhoso, porque esse assombro não fez eles esconderem a cabeça, sair correndo, desesperados, né? Arrancar os cabelos. Pelo contrário, eles ficaram atraídos. Aproveitando essa menção, quando Pedro escreveu, em 2 a Pedro capítulo 1, sobre essa glória excelsa, que enviou aquela voz no monte testificando sobre o Filho, Pedro usa a palavra majestade ali, naquela referência. E a expressão de Pedro, deixe-me trazer a ideia dela para você, para ver por que eles saíram correndo, descabelados, como nós falamos, já que eles ficaram apavorados com tanta glória, não é? Por que não tiveram uma outra atitude? Atitude mesmo de medo, como falamos, de recuo, de fuga. Não é dizendo, não quero nem ver isso, não posso suportar. Não é? Por que não foi assim? Porque ao mesmo tempo que ficaram aterrados, eles ficaram profundamente atraídos. Ou subjugados. Então o sentido da palavra majestade, ela está lá em 2 Pedro, quando ele narra o monte, 2 Pedro 1,16, certo? A palavra majestade, na língua original, olha o sentido dela, olha o que eles viram. Primeiro, esplendor. Há um lindo salmo, né? Que diz assim: mostra-nos o teu esplendor. A oração de um salmista. Segundo sentido, beleza. Como que eles podiam correr diante da beleza? Né? Terceiro sentido, olha esse sentido. Glória esmagadora. Glória esmagadora. Quarto sentido, aquilo que captura e subjuga a mente ao ponto de adoração. Captura e subjuga a mente ao ponto da adoração. Por isso eles ficaram ali presos como em um imã, quando eles viram a glória do nosso Senhor Jesus. E Pedro vai dizer: majestade, glória esmagadora. Estamos capturados e subjugados pelo que estamos vendo. Por isso, meus irmãos, essa marca nunca poderia sair do seu coração. E aí, então, vamos fechar, nos abusando um pouquinho do tempo, mas vamos conseguir fechar, graças ao Senhor. Versos 7 e 8 de Marcos 9, continua assim. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão somente a Jesus. Se reunirmos as 3 narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ter uma frase mais completa do que foi falado pela voz do céu nesse monte. Então, leia as 3 narrativas, junte todas, e você vai ver que o que foi ouvido foi assim:
Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, o meu eleito, a ele ouvi. Quando você reúne as três narrativas. Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, ele é o meu eleito e a ele ouvi. A ênfase aqui de Marcos é: o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ênfase de outros evangelistas é meu eleito. Sabe por quê? Porque ali estava Moisés e Elias. E mesmo a pessoa de Moisés e Elias impactou tanto a Pedro, que ele disse, façamos 3 tendas, não é? E o Senhor então Deus o Pai, teve que recolhê-los, para que Jesus se postasse único diante deles. Porque ao lado de Jesus não poderia permanecer nem Moisés, nem Elias e nem ninguém. Este é o meu filho amado. A ele ouvi, o meu mensageiro. Isaías 42 faz uma profecia que tem relação direta com essa declaração. Eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. Isaías 42, 1. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito às nações. Por isso é este único, a ele ouvi. Moisés se vai, Elias se vai, porque o que eles fizeram foi apenas apontar para Jesus. E na pessoa do Senhor, todas as promessas se cumprem. Então, a ele ouvi. Finalmente, meus irmãos, uma última aplicação para nós e terminamos. Verso 9, quando eles descem do monte. É dito especificamente pelo Senhor que eles não falassem nada do que eles tinham visto. Até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Está correto? Por que o Senhor disse isso para eles? Acho que temos aqui algumas implicações também bonitas e práticas para a nossa experiência cristã e nosso serviço ao Senhor. A primeira implicação. As visões que nós temos não têm valor para ninguém, a não ser para nós mesmos. As visões que nós temos não têm valor para ninguém, a não ser para nós mesmos. Devemos aprender a guardar as experiências mais íntimas e mais profundas com o Senhor apenas para nós mesmos. Se formos relatar para outros, nenhum deles terá o impacto que nós mesmos tivemos. Compreendeu como isso é importante? E compreendeu o erro que tantos chamados servos do Senhor cometem nesse sentido? Eu vi, e Deus me falou, e fui talvez até arrebatado aqui ou ali, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Testemunhos pessoais, experiências pessoais, que na verdade não acrescentam nada à vida dos outros, não mudam nada, até porque muitas são muito esquisitas, não é? Mas nem que fossem genuínas. Então o Senhor diz, não digam nada a ninguém até que eu ressuscite. Segunda aplicação muito bonita, e eu penso muito apropriada. Esse relato, essa narrativa, só teria valor espiritual para outros quando o Espírito Santo se apossasse dela como narrativa e então a expusesse na luz da sua revelação, como ele faz hoje conosco. A narrativa da transfiguração hoje para nós é muito impactante, porque o Espírito Santo tomou posse dessa narrativa, foi ele que a inspirou. Então, quando ele tomou posse dessa narrativa inspirada e a aplica na vida dos que pertencem ao Senhor, então ela tem valor espiritual para nós. Mas isso é muito diferente. Quando o Espírito Santo a toma, é muito diferente do que quando nós expressamos nossas experiências mais íntimas e visões para outros. É melhor ficar em silêncio com relação às nossas experiências espirituais mais profundas. E o valor dessa experiência, para os 3, nós já citamos. E por último, irmão, concluindo então aqui. Para o próprio Jesus, essa experiência foi muito significativa, para ele mesmo. Primeiro motivo, ele não se transfigurou. Ele foi transfigurado. Isso é muito importante. E foi transfigurado enquanto ele orava. Por que foi tão importante para ele? Irmãos, ele estava há poucos meses, 6 meses, da cruz. Quando ele desce do monte, ele manifesta uma intrépida decisão de ir para Jerusalém.
É isso que está escrito em Lucas 9:51, logo depois do Monte da Transfiguração. Não é? Determinação de ir para o seu êxodo para Jerusalém, para a cruz. Então a experiência foi importante para ele, sim, e muito, como filho do homem. Mais uma vez ele teve uma testificação do alto. Este é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Sem dúvida, isso significou para ele vigor, para que ele enfrentasse o que ele teria que enfrentar, como filho amado. Céu se abrindo mais uma vez para ele. Então, para Jesus, essa experiência também foi muito significativa como filho do homem, assim como foi o batismo, quando os céus também se abriram. Então, meus amados irmãos, essas são linhas gerais do que significa essa experiência tão maravilhosa. Como falamos que o Espírito Santo encontra lugar para tirá-la da Bíblia, assumindo-a, como nós falamos, e trazê-la para os nossos corações da maneira impactante, como ela foi para aqueles discípulos do Senhor. Não há nenhuma distinção nesse sentido. O Espírito Santo é capaz de tornar essa experiência e essa narrativa tão séria, tão linda, tão esplendorosa para os nossos corações, que ela nos acompanhe por toda a nossa vida, até que o Senhor venha em qualquer caminho que Ele tenha ordenado para nós, que nós ainda não conhecemos, né? Seja a morte, seja a vida, seja a doença, seja a saúde, seja a perda, seja o ganho, não sabemos. Mas que o Senhor guarde os nossos corações na visão da glória de Cristo, para que ela nos sustente em toda e qualquer experiência. Vamos orar e terminamos. Senhor, obrigado, muito obrigado, porque aprove ao Senhor reservar esse relato tão sublime na Tua palavra. Muito obrigado porque o Espírito Santo tomou posse dele. E obrigado porque Ele anela aplicar profundamente nos nossos corações, para que também nós possamos dizer que os nossos olhos viram o Rei, num alto e sublime trono. Mostra-nos, ó bendito Espírito Santo, a glória do nosso Senhor Jesus, de maneira progressiva, íntima, profunda, de tal forma que essa marca também seja indelével nos nossos corações. Guarda-nos diante desse testemunho. Mantém-nos fiéis, firmes, estáveis. Nós te pedimos assim. Glorifica, Senhor, teu nome. Obrigado por essa noite de comunhão e que o Senhor, por tua bondade, continue explicando e aplicando a tua palavra nos nossos corações, para o louvor da glória de tua graça. Em nome de Jesus. Amém.